Boa tarde. Pessoal, vou continuar aqui onde eu parei ontem. E aí, o que que agora eu vou fazer? Eu coloquei tudo eh, dentro de um. Tá vendo? Todo o código da aplicação está dentro desse app module aqui, só que isso não é legal, né? Não é uma boa prática. Então eu vou separar agora os componentes. Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou separar o componente de tabela dessa outra parte eh, da tela. Então eu vou criar um componente aqui também para o editar, que vai subir uma janela quando eu clicar com os dados do produto para poder ser editado, e essa mesma janela vai ser utilizada, essa mesma modal que a gente chama, que é uma janelinha, ela vai ser usada para os momentos em que eu decidir criar um novo produto, tá? A diferença vai ser que quando eu clicar no editar, os campos já vão vir preenchidos e quando eu clicar no adicionar, esses campos virão vazios. Então vamos lá. Eu vou criar uma pasta aqui chamada Components. Components. Gente, se por acaso eu tiver que parar aqui ou eu começar a ficar um pouco desatento, vocês não reparem, mas é porque eu moro atualmente do lado de pessoas bem complicadas, envolvidas com coisas muito criminosas. E como eles não conhecem o valor do trabalho honesto, então todas as vezes que eu tento fazer algo da minha vida pessoal, algum tipo de trabalho, eles vêm atrapalhar, né? Porque, infelizmente, é o mundo que a gente vive hoje em dia, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou começar a criar os componentes de forma separada. Então, eu vou abrir aqui e existe o comando para isso, que é ó, ng. Então, ng é o comando padrão para você chamar, né, o client do Angular. G é de generate, então eu posso simplesmente usar o- a letra G, né, como se fosse um atalho, ou escrever generate mesmo. Eu vou botar só G, ng, C, que é de component, e eu vou chamar de listar produtos. Ó, se eu abrir aqui agora, ele criou, tá vendo? Então eu vou ter o de listar, eu vou ter o de editar, é, vou botar criar, editar, porque vai usar o mesmo. Produtos. Como eu disse, vai ser o mesmo componente, porém, em um momento eu vou. No momento de criar, eu trago vazio, no momento de editar, eu vou trazer ele com os dados preenchidos, tá? Então agora a gente tem dois componentes aqui, e eu vou começar a passar essa lógica, que até então está toda aqui. Ó, tudo isso aqui eu vou retirar desse cara, desse arquivo, né? Desse component aqui, e vou colocar na parte, no componente específico que eu acabei de criar, tá? Então, vou colocar aqui. Então, o que que vai mudar aqui, por exemplo? Que eu, nesse ng-init, eu vou chamar, vou criar. Aqui ele está reclamando por quê? Porque precisa criar essa variável. Então, aqui, ó, se a gente, ele faz para a gente já isso, tá?
Tá, então o que que ele está reclamando aqui? Tá. Aqui ele estava reclamando que não estava sendo inicializado, entende? Então eu coloquei para ele receber uma lista vazia. Como eu disse, isso aqui são conceitos que não dá para explicar agora porque não é o objetivo, tá? Isso aqui não é uma aula. Eu só quero que as pessoas que nunca viram o processo de desenvolvimento de software possam ter uma noção para ver que, como eu digo, não é algo complicado, difícil e etc. Tá? Então aqui, ó, como eu disse, eu vou pegar agora esse código aqui também da parte visual e vou colocar aqui no meu componente também. Aí vamos ver se aqui ele já está incluído. Ó, então aqui, tá vendo? Ele incluiu dentro do módulo, porque todos os componentes que nós criamos no Angular, nós temos que incluí-los no módulo. Se eu não me engano, agora na versão mais recente isso mudou. Compreende? É o que eu estava falando. A gente mexe, eu no meu caso, né? Eu estou um tempo sem mexer exatamente no Angular, mas a gente com frequência é, mexe com outros frameworks, com versões diferentes, então muda muito uma coisa para outra, sabe? Então não tem como, gente. Uma pessoa que tem essa vivência que eu tenho de trabalhar com muitas ferramentas diferentes, você ficar guardando tudo não faz sentido. Por quê? Porque, como eu disse hoje, a gente nem já está entrando numa era da computação que é, as IAs vão fazer o trabalho pesado, a gente vai fazer o trabalho intelectual, que é o quê? Pensar na solução, entende? O realizar já não é o problema. Então, por exemplo, você pensa um padeiro. Um padeiro lá antigamente, ele tinha que fazer todo o trabalho manual, etc e tal. Hoje, existem máquinas que o que que você tem que fazer? A parte intelectual, que é pesar os ingredientes, etc e tal, o trabalho pesado que a máquina faz, não é verdade? Então é isso. Não apenas isso, né? Vários outros serviços. Já é assim que funciona, não é? Enfim. Então, ó, agora, o que que eu vou fazer? Esse, aquele código que estava todo escrito ali, ele vai ser executado agora, ele vai estar encapsulado dentro desse componente. Então, só o fato de eu botar esse componente, ó, se a gente voltar lá, ó, sumiu tudo, tá vendo? Porque eu retirei o código que estava aqui. Então ele ficou vazio. Ó, isso aqui tudo é a parte de cima, lá, como eu comentei. Esse código aqui é apenas para montar isso, percebe? O meu código sumiu. Então agora o que que eu vou fazer? Eu vou incluir aqui, ó, o meu component de listar produtos. E ele vai voltar a aparecer. Pegou? É isso. E aí agora eu vou voltar aqui para pedir também essa ajuda aqui. Por quê? Porque eu vou usar o modal ngx bootstrap modal. Então eu vou adicionar isso aqui, que é a biblioteca, né? Eu vou adicionar ela. Isso. Eu vou vir aqui porque já tá. Lembra que ontem eu acabei instalando no lugar errado. Então tem que ser aqui dentro, ó, dentro do front-end e desse aplicativo que eu estou criando aqui. Então aqui eu vou instalar todos os componentes. Eu poderia instalar só a modal, né? Eu acho que eu vou até fazer isso mesmo, sabia? Por quê? Porque como isso aqui é simples,
Se eu precisar talvez de outra coisa, eu vou adicionar o componente inteiro, mas eu acho que por enquanto eu vou realmente só instalar os modais. Não acredito que aqui nessa aplicação eu vou precisar de outras coisas. Talvez o componente de tabela. Pois é, eu vou fazer isso aqui, só. Isso, ó. Então, isso aqui eu acho que eu acredito que ele vai ter feito. Vamos ver, ó. Porque normalmente ele faz. Ó, viu? Como eu disse, antigamente eu teria que instalar e vir aqui e manualmente configurar. Hoje a própria aplicação já está fazendo tudo para gente. Então aqui, ó, o que que vai acontecer agora? Eu vou criar a parte visual do template. Então eu vou vir aqui nesse listar produtos. Eu vou fazer assim primeiro, tá aqui dentro. E aí o que que eu vou fazer? Modal ref. Ah, tá. É porque esse modal ref ele vai estar no código. Aqui, ó. Tá vendo? Ele vai estar meio que no back-end do Angular. Então a gente vai colocar essa referência aqui, ele vai parar de reclamar. Modal, ó, parou, tá? E aí só para ter uma noção, tem modal. Gente, é isso aqui mesmo, tá? O processo no dia a dia de desenvolvimento é isso aqui que a gente faz, todo mundo faz, é assim mesmo. Pessoas mimizentas que não são da área, entende? Vão falar que isso aqui é marmotagem, mas não é. Um programador verdadeiro trabalha assim. Infelizmente, né, a gente vive na era da geração Z, que são pessoas sem conhecimento criticando aquilo que elas não sabem. Infelizmente, é essa era que a humanidade está vivendo aí. Por quê, gente? Porque, como eu disse, existem inúmeros frameworks, existem inúmeras bibliotecas, e essas bibliotecas possuem documentação. Isso é uma documentação, entende? Então, todas as vezes que a gente vai usar algum software, alguma biblioteca, algum framework, eles disponibilizam como você usar. E é isso que a gente está fazendo. É algo dentro do esperado na programação, tá? Essa ideia, como eu disse, que existe do sabe tudo, nitidamente está caindo por terra. Por quê? Porque cada vez mais a gente está passando essas responsabilidades para as máquinas. Me lembra, inclusive, eu sempre gosto de comentar isso, que me lembra a crítica que Matrix faz, né? É a prerrogativa da história de Matrix. No início do filme Matrix se diz que é, existiu um momento na era, né, da humanidade aí
que os seres humanos começaram a passar muitas responsabilidades para as máquinas. E então o que que aconteceu? Como o ser humano tinha muito tempo livre, eles começaram a emburrecer, compreende? As pessoas começaram a ficar burras. E as máquinas, em um determinado momento, perceberam que não tinha sentido elas continuarem servindo seres eh, intelectualmente atrasados, defasados. Não fazia sentido. E realmente não faz, né, gente? Eu digo que se você quer seguir alguém, você tem que seguir alguém que minimamente tenha. Ó, funcionou, tá vendo? É isso. Isso é uma modal. Quando a gente clica, sabe, em alguma coisa que sobe essa janelinha, esse comportamento a gente chama de modal, que é essa janela que se sobrepõe ao conteúdo anterior. Então, o que que eu vou fazer aqui agora, nesse momento? Eu vou colocar esses campos para serem editados aqui, ou, enfim, para eles aparecerem aqui de qualquer forma. Então, nesse template aqui, o que que nós vamos fazer? Eu vou colocar o título aqui, cadastro de produtos. Então, ó, cadastro de produtos. E aí eu vou ter aqui um form. Form é uma tag para formulários, tá? Formulários são esses formulários de cadastro, quando você clica num site, por exemplo, no Facebook, né? Ah, criar uma conta. Então ele vai começar a pedir dados. Dados, 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 dados. Ó, ele já montou aqui, é isso mesmo. Ó, percebe? Então aqui já tenho o nome do produto, o preço e a quantidade. Como que ele sabe isso? Porque ele conhece o objeto dessa grid aqui, dessa tabela que está embaixo, tá? Então, quando eu clicar aqui em editar, ele vai trazer. Só que ele não está trazendo nada, que é o que eu vou fazer agora. Então, aqui no listar, a gente já tem uma ação excluir, né? E eu vou criar uma ação editar, que vai receber um ID, etc e tal. E aí eu vou pegar aqui, pera, hum, é, peraí. Eu vou ter que pegar o produto com esse ID. Então eu vou ter que vir aqui, eu vou criar const product, isso. Eu vou pegar o produto naquela lista de produtos, opa, e onde o código é igual a esse código que eu estou recebendo, tá? E aí eu também vou receber, além do código, o template da modal, porque agora, antes eu só estava abrindo a modal, não é? Eu estava abrindo aquela janela sem nenhuma informação. E isso agora vai ser isso. Tá. Na verdade, eu não vou fazer isso aqui assim. Eu vou criar ele como uma propriedade. Produto, editar. Por quê? Porque eu vou querer mostrar. eh, Ele precisa criar a propriedade, eu vou criar, tá? Então aqui, ao invés de chamar a modal direto, eu vou chamar agora a minha ação editar e passando a ID do produto e o template. Vamos ver se ele já vai pegar
Tá. Acredito que não. Isso. ngModel, ngModel, ngModel. Ele vai mostrar agora, com toda certeza. Ó, não mostrou. Será que já carregou? Ou não achou? Vamos ver. Uhum. Vamos ver. Parece que não está atualizando, né? Acho que ele não atualizou automaticamente. Vamos ver aqui. Não pegou. Tá. Eu vou colocar aqui um debug, que é a mesma coisa que eu fiz lá da outra vez, para ver o que que é que está acontecendo quando eu clico aqui. Ó, ação editar, ele vai buscar o produto. Ele encontrou. Por que que não está mostrando? Será que é um nome diferente? Ah, tá dando um erro, ó. Sim. É esse standalone aqui. Realmente existe isso mesmo. Agora vai. Tá vendo aqui nessa parte, ó, do console, até mesmo em outros sites, se você for olhar, aqui vai aparecer muitas coisas de erros da aplicação. E é por aqui que a gente faz como eu fiz agora. A gente verifica os erros que estão dando e consegue corrigir. Ó, eu nem vou esperar porque agora eu tenho certeza que vai aparecer. Ó, viu? Agora, se eu clico na cerveja, aparece. Ó, vem os dados da cerveja. Se eu clicar em água tônica, tá vindo os dados do suco por algum motivo que eu não sei qual é. Ah, tá. Os mesmos estão com o mesmo código. Ó, pegou? Suco. André, mas se os dois têm o mesmo código, por que que tá vindo o suco e não a água tônica? Porque o suco na ordem tá primeiro. E esse método aqui, find, ele pega, ele vai fazer a busca pelo primeiro. Ele encontrou um, ele para e retorna, tá? Então, o que que eu vou fazer? Aqui eu vou botar outro código para ele, que é o 5. Beleza? Ó, agora a água tônica está com 5. Se eu clicar nela, ó, água tônica, preço 7. O que que eu vou fazer aqui depois, talvez, é mudar, porque não tá, tá vendo? Não tá aceitando. é, Obviamente não vai salvar porque não tem a funcionalidade, né? Eu não criei. Mas, se eu clicar em suco, agora vem o suco. Se eu clicar no refrigerante, vem os dados do refrigerante. Se eu clicar em editar, vem os dados do editar. Beleza. Aí o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o mesmo para o. é, Eu vou copiar aqui porque é exatamente o mesmo trecho de código que o botão, como eu disse, o botão de incluir produto, adicionar produto, ele vai ter. Então aqui, produto ID não vai existir, porque né, não tem nenhum produto, ele vai ser null. Ele está reclamando por quê? Porque aqui eu não digo que esse campo pode ser vazio. Tá? Na verdade, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou alterar a ordem. Não, beleza. Eu não vou passar null, eu vou passar zero. Que aí vai ficar mais simples. Nesse caso aqui, que é só um exemplo, não tem sentido a gente ficar pensando em soluções miraculosas, não, tá? Então, o que que eu vou fazer? Se o ID for igual a zero, ele vai entrar no modo de cadastro. Vai trazer os campos vazios.
Ó, viu? Trouxe o campo vazio. Se eu clicar no editar, ele traz o campo preenchido. É isso. Esse botão salvar eu vou retirar do template. Por quê? Porque eu quero, ó, percebe? Que aqui tem o fechar, é uma barra de ação, né? Então aqui tem o fechar, eu quero que o salvar, ele tem as duas opções de aqui na barra, entende? Nessa barra de ação, onde ele pode fechar ou salvar. Então a gente vai voltar aqui, eu vou tirar esse botão que está aqui e colocar aqui. Hum. Aí agora, ó, tá vendo? Bem melhor, né? Bem mais bonitinho, mais organizado. Então já temos, ó, praticamente todas as funções. Ah, tá. Percebe que aquela estilização, olha, que eu fiz desse campo, ela sumiu? Por quê? Porque ele está nesse estilo que ficou dentro do componente lá, onde a gente estava trabalhando antes. Eu tenho que passar ele para cá. E aí ele vai voltar a aparecer como estava antes. Viu? Beleza. Então, outra coisa que eu também quero aqui, percebe que esses campos eles estão muito grudados, ó, os botões. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar um estilo aqui para que os botões, ele já está sugerindo, gente, é muito incrível, né? Ó, para que todos os botões tenham uma margem à direita de 10 pixels. Isso, viu? Ele já criou, ó. Então, se eu quisesse colocar um espaçamento margin right, margin right, né? É a direita, é a margem da direita. Então, eu estou dizendo que eu quero à direita uma margem de 10 pixels. Se eu colocar aqui, ó, margin top, top é acima vou botar aqui bem alto, só para vocês terem a noção. Se eu botar 100 pixels, ó, ele vai criar uma margem aqui na parte de cima de 100 pixels. Se eu colocar bottom, é a parte inferior. Então ele vai criar uma margem embaixo, percebe? E nisso a gente vai trabalhando o posicionamento. Se eu botar left, é a esquerda. Isso aí. Então tá. Então, isso aqui é só para demonstrar, eu quero elas assim mesmo. Outra coisa aqui, vamos ver como que tá. Ó, se a gente vier aqui, gente, isso serve para qualquer site, tá? Não é só esse porque eu estou programando. Isso aqui é uma coisa do browser. A gente vai conseguir ver, ó, o que que tá sendo escrito, ó. Então, por exemplo, às vezes em um site, não tem sites de filmes que aparecem aquelas modais, que é essa janelinha aqui, que ficam desative o adblock, não tem? É, clique na propaganda e você não consegue sair daquilo, você tem que clicar. Por exemplo, ó, é meio como se fosse isso aqui, ó. Se você vier nessas janelas que sobem, que ficam te obrigando a clicar, que isso vai para outra página e que tem vírus e etc e tal. Se você clicar com o botão direito em cima dessa janela e inspecionar, pode fazer isso que vocês vão ver. E ó, achar ele aqui dentro, ó, mudar o container. Se você apagar, tá vendo? Ela vai sumir, ó, você não vai precisar nem clicar e você vai conseguir acessar, tá? Enfim. Então aqui, o que que eu quero ver? Eu quero trabalhar esse espaçamento aqui. Ó. Então eu quero posicionar. Como que é o nome, gente? Isso aqui é align, o alinhamento. Então, para essa coluna ações, class, eu acho que é right, align, como que é? Vamos ver se é center. Como eu disse, as classes, elas ao longo dos anos, elas mudam. Não é. Então, eu vou perguntar aqui como que é.
Antes era Line Center, entende? Cada versão muda. Table, Header, Align. É Text Start, Text Center, viu? Já é outro negócio. Então aqui não é Center apenas, é Text Center. Ó, colocou no centro, viu? Que vai ficar mais organizado. Então eu quero no centro também. Isso, ó, bem melhor, né? Text Center, Text Center. Eu vou alinhar todos ao centro. Class, Text Center, Class, Text Center. Top. Vai ficar bem mais bonitinho agora. Ah, tá. Eu alinhei os cabeçalhos, mas eu não alinhei o conteúdo, então eu tenho que fazer isso também. Tá aqui, aqui, aqui e aqui. Né? Ficou um pouco mais organizado. Então tá. Então agora eu vou passar, eu acho, já para a parte do C Sharp. C Sharp é a linguagem .NET que eu trabalho já há 14 anos com ela. E agora a gente vai fazer a parte da API. É, ok. Eu tinha deletado, se eu não me engano, por isso que eu até quero ver se ainda vai estar funcionando. Gente, na verdade, eu acho que eu vou parar aqui um pouquinho. Deixa eu ver quanto tempo que tem. 32 minutos. Mas, ó, em 32 minutos deu para fazer bastante coisa, né? Eu falo, gente, assim, com o tempo, conforme você. E isso porque eu tô aqui falando, entende? Eu não estou fazendo exatamente como eu disse na parte de ontem, na primeira parte de ontem, não estou fazendo exatamente como é no ambiente real de trabalho, tá? Mas você vê que, assim, com 1 hora e meia no total, já tem a tela pronta com as funcionalidades básicas prontas. Então você vê que quando você pega a habilidade, você faz isso muito, muito rápido, principalmente como eu disse, se não fosse esse caso aqui, que eu estou querendo demonstrar, e também eu acredito que existe uma coisa ética de eu não usar as IAs, entende? Enfim, não vou explicar o motivo, mas nesse caso existe uma questão ética que não é legal eu também utilizar a IA, tá? Mas se não fosse isso, eu já estaria com tudo pronto há muito tempo, tá? Então aqui eu vou botar Project Name, o nome do projeto, e eu vou chamar de API Produtos. Uh, Endereço Direct não. Isso. .NET 10 é a versão mais atual do .NET. Honestamente, essa versão eu mexi pouco, mas o .NET de uma versão para outra, quem já conhece, quem já trabalha, eles vão melhorando recursos e aprimorando, entende? Então, por exemplo, eu trabalhei efetivamente mesmo até a versão 9. Então, da 9 para 10 tem algumas mudanças, alguns aprimoramentos e melhorias, mas se eu sei trabalhar na versão 9 ou na versão 8, eu vou conseguir mesmo na versão 10. Talvez eu não use novos recursos, entende? Mas você consegue trabalhar com essas versões sem nenhum tipo de problema. Eu ia colocar aqui uma. Na verdade, não é onde eu queria fazer isso aqui. Porque eu tenho que botar nessa pasta, compreende? Mas eu vou esperar. Vamos ver se ele aceita cancelar. Não aceitou. Mas não tem problema, eu vou criar de novo. Close.
Eu vou criar Create New Project, é, aqui, API, ASP.NET. Core API. Vou novamente chamar de API produtos, porque também eu coloquei como eu disse, eu coloquei no lugar errado, tá? Então aqui vai estar área de trabalho, prova, POC App Produtos, back-end, vou botar aqui, que é aquela pasta que eu estou trabalhando a parte de front-end também, tá? E aí, gente, aqui, ó, é, Authentication Type, tá vendo? Ele tem aqui essas opções. Vai continuar None mesmo, porque o que eu vou fazer não tem a ver exatamente com isso. Eu vou usar eu vou usar eu vou criar uma autenticação aqui. Apesar que lá não é solicitado, sabe? Mas eu vou criar uma autenticação. Então, se um usuário não tiver conectado, logado, né, ele não vai poder chamar a minha API. Vai dar um pouco mais de trabalho, não foi solicitado nos requisitos, mas eu vou fazer porque faz parte de uma questão de qualidade de software, tá? É um requisito mínimo de segurança de software você não deixar as APIs abertas. Então aqui, ó, ele cria os controllers. Depois eu vou explicar um pouco mais, mas o que seria? Como eu posso explicar isso para uma pessoa que não entende? Vamos supor, eu tenho um sistema, então eu vou ter várias funcionalidades. Por exemplo, um sistema de cadastro de produtos. Eu vou ter o cadastro de produtos efetivamente, mas eu também vou ter o cadastro de clientes, né? Então, tudo que eu quiser fazer relacionado a produtos, eu vou ter uma URL, né? Então, assim, vamos supor, tudo que diz respeito a produtos, eu teria aqui appprodutos.com/api/produtos. Compreende? Tudo que fosse de cliente seria app produtos/api/barra clientes. Isso aqui, cada endereço desse, nós chamamos de endpoints. Então, cada controller desse, ele vai representar um endpoint que seria isso que eu falei. Então, eu teria aqui appprodutos.com/api/produtos/cadastrar. Então, isso é um endpoint, tá? Então, o controller seria isso aqui. Seria um local onde todas as funcionalidades relacionadas a produto vão estar. Então, seria cadastrar seriam endpoints, produtos editar é um endpoint, produtos excluir é um endpoint. Isso são endpoints, tá? De uma forma assim, gente, bem simples de explicar. Então aqui, ó, ele cria uma estrutura padrão e aqui é, seria previsão do tempo, né? Weather forecast. Então aqui ele fala a data, a temperatura, entende? Ele cria uma casca da mesma forma que ontem eu mostrei no Angular. Ó, aqui são, vamos dizer assim, as variações, né? Então aqui é congelante, sabe, congelando, essas coisas assim. Quente, enfim, gente, meu inglês também não é lá essas coisas, não relevo. Mas tá vendo? Então aqui ele cria essa estrutura inicial que quando a gente executar, já vai ter algo pronto. E aí voltando, gente, isso aqui antigamente não existia, tá? Muita coisa a gente tinha que fazer na mão, configurar na mão. Hoje em dia, só de você criar a aplicação, uma pessoa que está começando já consegue trabalhar, porque isso tudo já vem muito mastigado. E aqui também, ó, você vai ver, deixa eu ver se já está aparecendo, acho que não, não está aparecendo. Mas aqui a gente também tem o Copilot, ó, GitHub Copilot Chat. Então, se eu clicar aqui, ó,
toda o que eu quiser, eu posso falar, ó, crie isso no ambiente de trabalho. Crie para mim endpoint com um controller com as fun- funcionalidades de editar, listar, excluir e cadastrar produtos que possuem os campos ID, nome, valor e quantidade. Gente, por incrível que pareça, se no mundo real, se eu desse esse comando aqui, tudo que eu vou desenvolver manualmente aqui, ele ia fazer para mim certinho, perfeitamente, tá? Ó, então aqui a minha API já está rodando, tá? Ela já está rodando aqui e nós vamos ver, ó, já está rodando, tá? Por que que não está aparecendo nada? Porque aqui, vamos ver se ele botou o Swagger. Não botou também. Mas isso está rodando. Por que que ele não está rodando? Porque eu não botei o endpoint ali, tá? Mas a aplicação já está rodando sem problema. Ele está mostrando aqui, ó, que ela já está sendo escutada em, em HTTP e HTTPS. Como eu disse, eu tenho que botar o endpoint, o controller, que é esse aqui. Não sei por que que não está indo, o que está acontecendo. Vamos ver. Volt. Vamos ver como que ele fez a configuração aqui dos endpoints. Use authorization. Tan, 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 tan. Ah, tá. Ele não incluiu algumas coisas. Mas beleza. Eu vou fazer essa, vou parar essa parte aqui, porque agora eu já vou fazer no back-end e eu não vou querer parar depois, tá? Mas eu acho que eu vou botar aqui public. Tá, tá, tá. Ah, tá. Aqui, ó. Acho que é por isso. 404. 404 é not found. HTTP GET. Eu não sei por que que ele não está puxando. Mas enfim, como eu disse, isso aqui eu vou resolver depois. É alguma coisa muito, muito simples, tá? Talvez até mesmo. Não, não é 401. Enfim, deixa eu fechar aqui. Mas como eu disse, isso aqui não é a minha. Não é o que eu vou usar, tá? Isso aqui é algo que ele criou. Inclusive, eu vou apagar. Eu vou apagar. Eu vou, por enquanto, tirar isso aqui. Eu vou tirar isso aqui também. Porque isso aí é o que ele criou. Eu não vou precisar, tá? É, então tá. Eu vou pausar aqui agora. Eu vou fazer algumas coisas e depois eu volto, tá? Até mais.